expansão de domínio. Fukuma Mizushi. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje, mais um PaniniCast, episódio 3. Hoje falando sobre Jujutsu Kaisen. Então, convidei algumas pessoas bem especiais para falar sobre esse assunto. Um beijo para vocês. Obrigada, Camila. Prazer, eu sou a Nili. Agradeço também a Limited Edition que disponibilizou essa figura incrível pra gente. Claro, maravilhoso, né? Satoru Gojo. A Limited Edition tem 2 lojas físicas, na Consolação e na Liberdade. E pra você que quer adquirir essa figura maravilhosa aí, me deixar lindo na sua estante, tem cupom de desconto aí pra vocês, tá bom? Aí na tela. Hoje é dia de falar de maldição, feitiços e um pouquinho de caos também, aproveitando que o hype, né, que tá saindo do novo filme Inventário Oculto, Morte Prematura, que estreou dia 14/8. Estou aqui com 2 pessoas, né, 2 presenças incríveis. O Francisco Júnior, a voz do Sukuna na dublagem brasileira, e Luísa Marcondes, uma das editoras responsáveis por produzir os mangás de Jujutsu Kaisen aqui no Brasil pela Panini. Bem-vindos, viu? Obrigado. Obrigada. Vamos começar do começo, né? Para quem não conhece a obra, não leu o mangá, não assistiu o anime, como você explica essa história? Pode começar. Jujutsu Kaisen é um mangá que se passa no nosso mundo normal, exceto que existem maldições. Maldições são espíritos, criaturas que são gerados por sentimentos negativos da humanidade. À medida que as pessoas vão sentindo essas coisas ruins, elas vão se acumulando e virando criaturas que a maior parte das pessoas não consegue enxergar. Tem uma certa parte da população que consegue, e essas pessoas são responsáveis, são os feiticeiros Jujutsu, responsáveis por exorcizar, combater essas maldições. E aí nós temos o nosso protagonista, Yuji. Exatamente, que é o que engole meu dedo, né? Eu moro dentro dele, então eu faço um estrago aí. O Yuji é um colegial, um estudante normal, né? Até que os amigos dele na escola se deparam com um objeto amaldiçoado, o dedo do Sukuna. Exato. E em uma confusão lá, ele acaba engolindo o dedo do Sukuna e nisso ganhando também a capacidade de lutar com essas maldições. Exato. A partir daí ver para onde vai a vida do Yuji. Como ele é um dos personagens que ele suporta, né? Porque o Sukuna é uma maldição poderosíssima. Então, Exato. Como ele é um dos personagens que suporta ele, o Gojo já aqui, ó. Saquei, é você mesmo que eu vou treinar. Com certeza, e dá uma história incrível, né? Exato. Muita coisa. Lembrando, bom. galera, que o mangá já está nos finalmente aí. Estão em pré-venda os volumes 29 e 30 e que vão conter 2 postais exclusivos nas 2 edições. Não percam aí. Gente, quais personagens te encantam e por quê? Olha, quer começar? Pode começar. Que eu sou suspeito, hein? Olha, o Sukuna pra mim acho que foi um grande presente assim, na minha vida, porque quando eu conheci assim, a obra, não fazia a menor ideia do que era. Eu recebi o convite para fazer o teste, aí tive a felicidade de passar. E, assim, o Sukuna, ele me abriu várias portas, né? E continua abrindo, assim. E ele proporciona muitas histórias legais aí, que a gente pode entrar em mais detalhes. Com certeza. E você, Lu? Bom, da minha parte, ao contrário do Francisco, eu tenho um contato mais geral com os personagens, né? Eu tenho que dizer que o meu preferido é o Satoru Gojo. Então, assim, que né? pena, né? Sou um pouco tendente pro lado dele. Também gosto muito, especialmente da Maki, a personagem que também é uma das alunas do colégio. Eu acho ela um exemplo muito legal de personagem feminina. Gosto muito do decorrer dela na história, das histórias do passado dela e como ela vai evoluindo como personagem. Acho ela fantástica. Nossa, eu sou que nem o Francisco, eu sou suspeita. Eu gosto do Gojo e eu gosto do Sukuna. Aí entra aquela contradição, porque o Gojo é aquele herói que eu vou dar um jeito de salvar todo mundo com o jeitão dele ali, né? Mas tem o Sukuna que, querendo ou não, é um vilão bem feito. Muito. Ele é muito bem construído. Ele é carismático. Assim, com certeza. Então, assim, ele tem tudo pra pessoa gostar. Então, tem aquele meio a meio, né? Ou é ódio ou é amor, porque ele é um vilão muito bem construído. O Gojo também é maravilhoso. Eu tenho ali um queridinho pelo Megumi, que é maravilhoso, né? O tristinho da história, eu adoro. Não tem como. Eu adoro muito. Eu quero começar com a pergunta que vale mais do que um dedo do Sukuna, tá? Quando vocês conheceram Jujutsu pela primeira vez, o que mais chamou a atenção? Olha, no meu caso, eu tive o primeiro contato com Jujutsu a partir do mangá mesmo, dos primeiros volumes do mangá.
na época em que ainda não tinha começado a sair aqui no Brasil. Eu lembro que o que me chamou a atenção bastante foi que eu acho que eu comecei a ler tendo uma impressão de que seria uma história um pouco mais juvenil, assim, um pouco mais tranquilinha. E logo de cara, nos primeiros capítulos, eles já mostram os monstros, né, as maldições, as criaturas. São uns traços assustadores, assim, eles são distorcidos, eles não são, bonitinho, eles são nojentos, né? O traço mesmo do mangaka é bastante forte e tem uma distorção ali que eu me assustei, assim, de cara, mas de um jeito legal, um jeito positivo. Tipo, nossa, bacana, achei novo, assim, em relação ao que eu estava lendo na época, gostei do estilo e tal, mas acho que foi o que mais me chamou a atenção nesse primeiro momento. Interessante. Eu lembro que quando eu fui fazer assim, a minha primeira gravação do Sukuna, foi no auge da pandemia, a gente gravando remoto, né? E eu olhei assim, nossa, que traço bonito. Eu achei a animação assim incrível. Ele aparece no final do episódio, né? Depois que o Itadori engole o dedo. Eu falei, nossa, esse cara é muito louco. Eu nem sonhava que ele seria o que ele é hoje em dia. Principalmente assim, pra mim, eu não imaginava. Porque toda vez que a gente vai dublar alguma coisa, a gente nunca imagina. Esse aqui vai fazer sucesso. Tem coisa que a gente acha que vai fazer sucesso, não faz. Aí tem coisa que a gente acha que vai ser nada, é um boom. Então foi algo assim surreal, assim. Vocês dois traduzem a obra de jeitos diferentes, né? Francisco, o Francisco traduz emoções e a Luísa palavras. Como isso funciona na prática? No meu caso, a gente tem que passar um pouco da nossa vivência, né, pro personagem, dar essa vida através da interpretação. E geralmente, né, a gente sempre tem um diretor, né, que guia a gente, vai falando e tal. E aí, no caso do Jujutsu, por eu gostar muito de anime e tal, ele foi acompanhando, fui entendendo mais, fui acompanhando o mangá e tal. E a gente bota muito dessa emoção, né? Então, a construção que eu fiz, assim, pro Sukuna é de um cara bem debochado, tem todo aquele jeitinho dele falar, é mesmo, né? Então, tem toda uma sacada que a gente dá pra abrilhantar mais o personagem. Legal. Eu acho muito legal pensar e ver essas comparações assim entre as duas mídias, né? Elas estavam no início sendo lançadas aqui no Brasil basicamente ao mesmo tempo, né? Então era muito legal para mim ver como tal coisa ia ser adaptada na animação. O anime de Jujutsu é muito bonito, né? Muito legal de se ver. Para o mangá, ele não conta com, por exemplo, falas, né, as vozes, as músicas, tudo que ele tem ali é o que está impresso no papel. Então, eu acho que umas particularidades legais, assim, que se tem que dar atenção nesse processo, são como que a gente trabalha as questões gráficas ali mesmo para tentar passar a história do jeito que ela, né, que a obra original devia ser passada. Em questão do texto mesmo, a gente conta com várias etapas no processo, vem desde a tradução, que depois faz a revisão e depois a diagramação. E na etapa que mais diz respeito a mim, assim, a gente pensa muito em questão de escolha de tipografias, escolha de fontes, como que você vai ali também distorcer uma fonte para ficar parecendo um gritão, assim, que nem está no original, com uma fonte que também tem mais um estilo meio assustador também, para mostrar o que cada personagem está passando, para dar o impacto mesmo de cada cena. Legal. É uma coisa bem específica do impresso. Tanto as palavras quanto a fala transmite emoção. Eu acho que quem lê, né, se emociona, e muito ouvindo também. Acho que vocês dois têm um equilíbrio de passar a emoção de formas diferentes mesmo, mas assim, impacta da mesma forma. Para quem lê e para quem assiste, impacta da mesma forma, com certeza. E em Jujutsu ele fala de morte, de medo, de amizade, né? Mas também ele é engraçado. Como vocês veem esse equilíbrio? Eu gosto bastante de que Jujutsu, especificamente nessa trate assim, entre as partes impactantes, as partes tristes e as partes mais leves, é que é muito bem separado isso para mim. Assim, eu acho que é muito legal eles reservarem os momentos de humor assim para uns entremeios, entre, por exemplo, uma grande batalha e outra, ou quando algum acontecimento triste, por exemplo. Não é muito comum que
alguém fale alguma coisa, por exemplo, para quebrar a tensão, fazer uma piadinha ali bem no meio da coisa. As partes que são sérias, elas são realmente tratadas como partes sérias. E o humor, ele vem de uma maneira mais leve, meio que como um respiro entre algum grande arco e o outro. No mangá, algumas coisas não seguem exatamente a mesma estrutura, né, entre anime e mangá, mas no mangá acontece bastante de haver assim, um capítulo entre um grande arco e outro que é um interlúdio ali, mostrando uma face mais leve da vida do pessoal lá, porque na maior parte do mangá eles estão lá, né, batendo nas maldições. E aí mostra eles conversando, mostra alguma coisinha engraçada que acontece na vida, e isso eu acho que reforça ainda esse impacto, porque você vê o lado assim normal do personagem, o lado engraçadinho, e fica depois, né, meu Deus, eu não quero perder esse personagem, eu me afeiçoei por ele é legal. Tipo, tem isso. Olha, pra mim, assim, cara, como eu faço só a parte do Sukuna, ele tem momentos assim que são... Nossa, cara, chega a dar raiva. Mas tem uns momentos assim que... esse aqui não sai da minha cabeça. Que é aquele lá quando o Marrito encosta assim no Itadori e fala, chama o Sukuna. Aí ele fala assim, como ambos já ridicularizamos bem esse moleque. Uma vez até passa, mas não haverá uma segunda. Ponha-se no seu lugar, seu insolente. Nossa. Ouvir ao vivo e... Calma, volta. Retorna, também eu gosto daquele lá, que ele fala assim, ninguém se mexe até eu falar livre. Nossa, debochado, cara. Ele é um personagem... Você pode se soltar assim Muito. com ele, né? Pra poder gravar. Boto o meu lado mais negativo, eu boto ali. Faz sentido. Não é? Nossa senhora, incrível. E fica incrível. Combina muito com ele mesmo. Lu, tem alguma adaptação de termo ou piada que foi especialmente difícil? Olha, Jujutsu como um todo não é fácil. O conteúdo textual dele, os termos e nomes, tem muitos, tem exemplos infinitos assim, de coisas que em japonês existe uma conotação ali por trás que está bem clara no nome e que nem sempre é fácil ou possível mesmo de passar tudo no português e em outras linguagens ocidentais, assim como um todo. Tem muita referência religiosa, muita referência a budismo e shintoísmo, que são coisas que estão incorporadas naturalmente ali nos termos, por exemplo, a expansão do domínio, que isso, no japonês, já passa todo um significado assim de terreno sagrado, uma coisa que não é expressada quando a gente fala só o nome que ficou aqui, né? Expansão do domínio. Mas não tem muito como você deixar esses nomes todos enormes, carregando toda o significado que tem por trás. Então, para as traduções ocidentais, a gente tem que dar alguns jeitos ali, e isso sempre foi bem desafiador. Uma outra coisa que penso também é que no mangá o autor, o Gege, ele às vezes envereda assim por umas questões muito específicas assim de algumas referências japonesas ou algumas coisas do dia a dia japonês, ou como por exemplo o beisebol, tem um episódio lá que eles jogam, ou quando ele fala de máquina de pachinko, por exemplo, que isso é muito detalhado no mangá. Isso é detalhado a ponto que você fica, meu Deus, precisa disso tudo mesmo. E daí, nesses casos, eu lembro de estar, por exemplo, assim, mexendo com o material e pensando, nossa, porque eu estou aqui tentando estudar matemática, tentando entender matemática para entender o poder do Gojo, por que o vermelho é isso e o azul é isso. Essas complicações assim são bem, bem específicas dele. Nossa, curioso. Em várias cenas até de luta, eles explicam termos assim que às vezes eu mesma pesquiso, porque como você disse, né, às vezes lá pro Japão é isso aqui, e pra gente o que é isso, então às vezes sempre quando eu tô lendo eu dou uma pausa e falo, vou pesquisar aqui, volta, sabe, porque realmente se tá ali é porque é importante, tem um fundamento ali, né, mas é sempre bom, como você falou, tendo a pesquisa. Sim. E você, Francisco, já teve alguma cena que foi especialmente difícil de gravar? Essa eu gostaria de saber também. Olha, o Sukuna é muito fácil de fazer. Jura? Muito, moleza. Eu acho que é um dos mais fáceis, assim. Caraca. É super tranquilo, tiro de letra. É natural, assim. Mas assim, de anime,
Isso eu apanhei pra fazer. Isso aí eu quase fico maluco dublando. Foi o Dio, de Jojo. Esse foi tenso. Mas o Sukuna é molezinha, mamão com açúcar. Ele já sabe o que ele quer, então é assim, joga a palavra e vai. Ele tem uma métrica tranquila de fazer, o jeitinho debochado dele. Por enquanto, assim, ele entra pouco, né? As participações dele são bem pontuais. Mas quando entra é muito marcante. Eu sei bem. É bem marcante. Eu entendo. Mas o grande lance é mais a interpretação, é tentar dar esse tom, dar essa aura nele, né? Então, esse acho que é o direcionamento. Mas, assim, em questões de sync, de detalhes mais técnicos, é bem tranquilo. Molezinha, é um presente. Sukuna é um presente. Incrível. E combinou muito com você, de verdade. Combinou muito. Agora, vamos falar do fandom. O fandom de Jujutsu Kaisen, ele é intenso. Já tiveram algumas interações com fãs que ficou na memória? Você já teve, já? Não, de minha parte eu fico mais reservada. Então você deu sorte. Aqui. Então, gente, eu tenho que falar umas coisas pra vocês, assim, porque desde que eu comecei a fazer o Sukuna, minha vida mudou. Desabafa, As Francisco. pessoas me comparam muito ao Sukuna, as pessoas falam comigo, Sukuna. Aí eu falei, cara, eu já nem corrijo mais, eu não sou o Sukuna, mas eu já deixo. Eu lembro, não é spoiler, né? Todo mundo já sabe disso, que infelizmente o Satoru Gojo morreu e não vai voltar, né? O pessoal já sabe disso, né? Que não volta mais. Prossiga. E aí, no dia da morte dele e tal, e eu já imaginava, pelo desenrolar da luta, eu falei, ele vai morrer. Eu já falava isso, ele vai morrer. Porque, tipo, ele é um cara muito forte, que ele precisava morrer na obra, porque senão ele ofusca todo mundo. Porque ele é o cara que resolve tudo. Então ele tem que morrer. Pra obra andar, ele tem que morrer. E aí, não, ele vai morrer, ele vai dar um jeito, ele vai fazendo isso. Eu falei, tá bom. Aí eu ficava sempre zoando isso na internet. Quando ele morreu, eu nunca recebi tanta ameaça de morte na minha vida. Eu morro e é o Sukuna que recebe ameaça, é sobre. Era foto de arma, era foto de faca, era o pessoal falando que ia me meter a porrada na rua. Aí falava assim, e as pessoas não falavam assim, Francis, me chamando de Sukuna. Nossa. Sukuna, seu desgraçado, você matou o Gojo. É um troço, assim, que pra mim eu me sentia a Renata Sorrah quando interpretava a Nazaré. Isso pra mim acho que é o maior presente que eu posso ter de receber assim na vida por conta de um trabalho que eu fiz, né, de um reconhecimento. Eu me divertia muito. Não levava a mal. Aí agora eu fico imaginando o seguinte. Isso foi no mangá. Quando sair a animação que tiver essa luta, eu não vou nem sair de casa. Olha, pega uma pipoquinha no café, fica ali, tá vendo? Não, pra cosplayer também é difícil essa situação, porque você tá fantasiado, mas pra algumas pessoas, pra algum dos fandoms, né, eles acham que você é o personagem. Então eles te olham tipo assim, ó, vai, faz uma expansão de domínio aí. E eu, não, mas é que, não, joga o poder aí. Ou, sei lá, tá com o Sukuna, é bom você não morrer. Aí eu, olha só. O pessoal chora quando vê assim, meu Deus. Muitos. Ou é assim, tipo, posso te abraçar? Pode. Aí eu me sinto a Cinderela da Disney, abraça assim, fica lá meia hora assim, com a pessoa, porque ela acha que é o personagem. Aí tira foto e mostra pra mãe, tá lá. E o mais engraçado a parte boa também e a ruim ali. São os pedidos que as pessoas fazem pra mim assim, em evento. Eu lembro de um caso muito específico, né, de um garotinho que ele foi num evento me ver. Ele era muito fã do Sukuna e ele queria que eu gravasse um vídeo pra ele, um áudio ali na hora e tal. E ele tava fazendo um tratamento pra uma doença não muito legal, assim. Aí eu falei assim, pô, você não quer um outro personagem, não? Pra fazer um recado. Não, eu quero o Sukuna. Eu falei, mas o Sukuna não vai falar coisa bonita. Não, mas é isso que eu quero. Aí eu falei, então você tá fazendo tratamento, é? Foi o melhor dia da vida dele. Vai dar certo, né? Aí o garoto, nossa, ficou até curado, menino. Ai, que bonitinho. Olha, eu entendo. Nossa senhora. E emoção pra ele ali. Não, e as pessoas melhor pedem dia da vida dele. Sukuna, assim. Cara, eu lembro no último evento que eu fiz em Brasília, eu falei um negócio lá, não vou lembrar agora o que eu falei, mas eu falei alguma besteira do Sukuna. Mas era uma senhora, assim, devia ter os seus 60 anos por aí.
E ela ficou emocionadíssima, começou a chorar, a se tremer. Foi um troço assim, eu falei, meu Deus do céu. Tem muitos disso Aí eu falei também. assim, você não vai morrer, né? Eu lembro muito de tirar foto assim de Gojo, o cara me chega num evento de anime com a camiseta. E eu assim. E ele, olha, eu tenho você na camiseta. E eu, ok, muito Olha da hora. só. Tirei foto da camiseta com a camiseta. Incrível, Isso incrível. é muito legal, né? Porque realmente vai dando vida aos personagens que as pessoas gostam muito. É uma maneira de se conectar ali com eles. Sim, É muito nossa, bom. maravilhoso. É muito bom. Luísa, após essa fase do filme, qual volume do mangá a gente pode ler pra ver a continuação? Olha, o filme que vai sair agora, né? Ele aborda o arco do Inventário Oculto e da Morte Prematura, que é o arco do início da segunda temporada do anime. E no mangá, ele se passa nos volumes 8 e 9. Um trecho curto de 4 e depois mais 9 capítulos, que conta o passado do Satoru, do Gojo e do Geto, do Suguru, quando eles eram amigos na época da escola. É um arco bem triste e difícil. Que mexe comigo. E o filme, ele aborda essa parte da história. É um compilado ali dos episódios com outros materiais e conta esse flashback, né? Esse passado deles. E depois, ao voltar para o presente, a gente tá ali nos finalmente para entrar no arco de Shibuya, que é o arco do incidente de Shibuya, que é bastante marcante para os fãs de Jujutsu também. Ele começa a partir do volume 10 no mangá e vai até o volume 16. É um arco bem longo. Logo depois dele, a partir do volume 17, mais ou menos, é o que começa a aparecer material que ainda não foi adaptado para o anime. Que daí é o jogo do abate e outras coisas que vão acontecer daí em diante. Esse daí tá Estou empolgado. esperando por isso. Vai ser fogo. Um momento da obra que vocês recomendam sem dar spoiler. Acho que Segurando a esse spoiler. morte do Satoru Gojo me deixou muito Caraca. feliz. Na minha cara, na frente da minha salada. Pois bem. Isso me rende muito meme bom. A luta, pra muitas mim, assim, ameaças. o que eu recomendo é a luta. O Shibuya, o jogo do abate, tudo pra mim. Essa luta tá incrível. Assim, pode pra muitos parecer que ela é muito longa, muito extensa, mas eu gosto desse estilo de mangá, estilo de animação em que pega uma luta e ela mostra exatamente como é que é. O vilão não vai morrer fácil. O herói vai ter muita dificuldade. Então, é aquele gráfico, sabe? Sobe, acha que vai acabar. Ainda não, vamos de novo. E ainda não, sabe? Mas eu uma gosto. coisa que eu recomendo muito é as pessoas pegarem os capítulos e ler, assim. Porque passava, tipo, no semanal, né? No semanal, aí tinha, sei lá, passava 2 semanas, não tinha. Enfim. Você lê ele direto, assim, você vai ver que é outra coisa, é outra experiência. Em vez de ler, assim, um por semana, né? É outra coisa. O ritmo muda bastante mesmo. Muda, é outra coisa. E pra terminar, qual a expectativa pro final da história? Olha, a gente tá aí num momento... Polêmico. Um assim. momento tenso da história, com muita luta acontecendo, muita gente, muitos personagens indo ali, como você comentou, se juntar a essa luta aí contra o Sukuna no final. Ela já tá durando, né, um certo tempo ali, vários volumes, e já aconteceu muita coisa que algumas pessoas não queriam que acontecesse. Mas se aproximando desse final, assim, a emoção só sobe daí pra frente. Não, falando aqui, me segurando para não comentar o nome de ninguém. Segura firme. Mas eu acredito que é um arremate de série muito, muito legal, muito cheio de emoções, muito cheio de informação ali, que é muito legal para quem acompanhou a série inteira. O que você acha, Francisco? Olha, vai ser polêmico isso aí, hein? Vai ser polêmico. Vai ser Tô só polêmico. esperando a minha parte chegar. Né? Com um cafezinho na mão. Opa! Pra- Eu espero que vá até pro cinema. Pegar minha Seria pipoquinha. incrível. Nossa, a luta do Gojo tem que ser filme pra cinema. Seria incrível, com Acho que certeza. seria ótimo, nossa. meu Com sonho, certeza. cara, É o meu embate épico, né? Tem ali. que ser, tem que ser. A Eu luta torço muito pra maravilhosa. isso. E pra quem tá ouvindo, prepare os dedos.
o coração, tá? Porque Jujutsu Kaisen não pega leve, não. Expansão de domínio. Pera aí, calma, que não é pra eu morrer ainda não. Acompanha a gente aqui, ó. Essa obra é incrível também pelas novels, que trazem mais detalhes e curiosidade dos personagens que tanto amamos, disponíveis no site da Panini, nas bancas, livrarias e Panini Points. Expansão de domínio. Fukuma Mizushi. Aí, ó.